onde nós iremos dar continuidade à aula anterior, agora divagando um pouco mais sobre as vantagens ou desvantagens dos modos de transporte e dando um detalhamento a outros tipos de veículos de transporte. Vamos lá? Bem, para começar, iniciaremos pelo modo rodoviário. Quais são as principais desvantagens desse tipo de transporte? O primeiro está relacionado com o limite do tamanho de carga do veículo. Como nós vimos nas aulas anteriores, eles carregam poucas mercadorias em relação aos outros modos de transporte. Ele é limitado nesse sentido. Com isso, há um aumento no seu custo de operação, principalmente quando se envolve longas distâncias, um trajeto longo, como tem ocorrido no transporte de grãos no Brasil, em que às vezes nós percorremos 1.000, 2.000 quilômetros para chegar da fazenda até um porto habilitado para o transporte de grãos. Além disso, as nossas vias apresentam grandes gargalos. Nós vamos ver isso em aulas futuras, mostrando que a falta de pavimentação, de sinalização, de geometria da via inadequada resulta em custos maiores, custos extras, gastos extras, além do maior tempo para a entrega dos produtos. E por último, como a gente observa aqui na figura, é o modo de transporte com maior emissão de poluentes. E o que a gente tem a dizer do modo ferroviário, já que nós expomos todos os problemas do modo rodoviário? O ferroviário, ele tem alguns limites. Por exemplo, você só pode trafegar na linha férrea. Você não consegue, a menos que esteja instalada uma linha numa fazenda, você não consegue atingir uma produção de uma fazenda sem o auxílio do caminhão. Ele vai integrar a fazenda até a ferrovia, porque essas linhas são limitadas aos seus trilhos. Onde existe trilho é possível percorrer, onde não, o trem não passa. Também é um sistema de bitolas inconsistentes, e nós vamos aprender já já o que significa bitola, mas é a distância de um trilho para o outro. Então, no Brasil, nós temos o sistema de bitola larga e o sistema de bitola estreita, que não integra uma linha a outra. Nossa malha ferroviária também é insuficiente e sucateada. 2/3 das nossas linhas férreas estão paralisadas por alguma razão. A gente só utiliza 1/3 delas. Não possui flexibilidade de percurso, como a gente viu, a menos que haja uma integração com o modo rodoviário ou hidroviário, não é possível se chegar ao ponto de origem, onde há a produção de grãos ou de qualquer outro produto agropecuário, e às vezes também não se consegue chegar ao ponto de destino, que pode ser um porto onde não há uma linha férrea. Ele tem uma dependência dos outros modais, como a gente viu, se não houver caminhão para levar o produto até a ferrovia ou depois para deixá-lo num porto, fica limitado somente à linha férrea. É pouco competitivo para pequenas distâncias, dado o valor no seu escoamento, ele escoa muitos produtos e pequena distância não é adequado por causa do transporte ferroviário. Nesse caso, a gente utiliza o transporte rodoviário. Tem horários poucos flexíveis, você tem que obedecer à agenda estipulada pelaquela concessionária, o prestador de serviço ferroviário, e tem elevados custos de manuseio e manutenção. E quanto ao hidroviário, que a gente viu que corresponde a uma parcela mínima na matriz de transporte, ele depende de vias apropriadas, então você tem que fazer o derrocamento, a dragagem daquele rio para que se possa operar determinadas embarcações. Há necessidade de os produtos passarem por uma alfândega, por um porto, e isso aumenta o tempo de transporte, o transit time, o tempo de descarga. Exigem embalagens específicas, porque alguns produtos não podem molhar, por exemplo, não podem adquirir umidade. Depende de terminais especializados também, e o tempo de trânsito é longo. Então, para produtos perecíveis, por exemplo, o transporte hidroviário não é adequado, mas já para produtos como grãos, ele pode ser utilizado.
Como eu prometi para vocês, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção do que é bitola, bitola larga, bitola estreita. É uma foto de um trilho mostrando aí que a bitola é a distância entre as faces internas dos boletos dos trilhos das linhas férreas. Então a gente tem aí dois modelos, o de bitola larga, de uma extremidade à outra do trilho, e a bitola estreita. Aqui nessa figura foi colocado um sistema em que dá para integrar os dois tipos de bitola. Mas no Brasil, a maioria das nossas linhas não tem esse tipo de sistema. Então você chega com um trem que utiliza bitola estreita, por exemplo, ele chega ao final da linha e vai integrar com uma linha que é de bitola larga, e se não houver essa terceira faixa, esse terceiro trilho, então não há integração entre uma linha férrea e outra. E é um problema sério no Brasil. Trouxe aqui uma foto para vocês. Aqui, nesse primeiro slide, a gente tem um mapa com a bitola larga. A gente vê aí algumas ferrovias que utilizam de bitola larga. Estão predominantemente na região sul e sudeste do país. E no próximo slide, a gente tem a nossa malha de bitola estreita. Então, as novas linhas férreas, elas aderiram a esse modelo de bitola estreita. E aqui a gente vê que, quando a gente volta ao mapa anterior com o mapa presente, que não há uma integração em determinadas linhas, uma vez que uma é de bitola larga e uma de bitola estreita, a menos que se instale aquele terceiro trilho que pode integrar um tipo de trilho ao outro. E aí eu trouxe para vocês, como a exemplo do que eu fiz na aula anterior para rodovias, eu trouxe para vocês alguns exemplos de cargas que podem ser transportadas por trens. Então a gente tem aí petróleo, minérios de ferro e manganês, carvão mineral, grãos e os tipos de vagões existentes. Então, para todo tipo de produto, bobinas, contêineres, para transporte de granéis líquidos, também para refrigerados, para alimentos, para mercadorias paletizadas, madeiras, ele não é diferente do que o caminhão pode fazer. A rodovia e a ferrovia são bem versáteis nesse sentido, elas transportam uma variedade de produtos. Depois eu peço que vocês olhem cada slide desse com detalhe e, no caso de dúvidas, mais uma vez eu me coloco à disposição no fórum, na nossa plataforma, para que eu possa esclarecer qualquer dúvida que surgir e também para que a gente possa aumentar o nosso diálogo. Nós vimos aí a predominância do modo rodoviário, é algo que a gente pode discutir novamente nos nossos fóruns sobre as consequências disso para a economia brasileira, por exemplo. Então eu aguardo vocês lá na plataforma. Até a próxima aula. Obrigada.